Olá, pessoal. Doutora Rávila Graziani, Nutrição Prática. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre estimular o metabolismo. Acho que isso interessa você, não é verdade? Se você busca um emagrecimento saudável, se você já se alimenta bem, pratica exercícios, mas sente que o emagrecimento estagnou e não sabe mais o que fazer, assista esse vídeo. Eu vou ensinar para você o efeito metabólico que o jejum intermitente pode fazer no seu organismo e na sua saúde. E se você está assistindo esse vídeo, já aproveita, coloque aqui para mim a sua inscrição e também ative o sininho. As notificações ajudam muito você a não perder nenhum vídeo. Esse vídeo faz parte da série sobre dietas para emagrecimento. Nós já falamos sobre muitas dietas, já falamos sobre a dieta low carb, a dieta cetogênica, já falamos sobre a dieta mediterrânea, já falamos sobre vários tipos de dietas e hoje eu quero trazer para você uma dieta especial, que na verdade é uma forma de estimular o seu metabolismo. E na verdade não seria uma dieta no sentido de se alimentar, e sim parar de se alimentar. Isso mesmo, claro que por um período muito curto. Hoje eu vou ensinar para você o jejum intermitente. Como fazer, quantas vezes na semana, qual a estratégia, o que você pode fazer durante o jejum intermitente, o que você não pode fazer durante o jejum intermitente e como isso vai trazer benefícios para você e para a sua saúde. Então vem comigo? Antes de começarmos a falar exatamente sobre o jejum intermitente, eu quero que você imagine uma situação. Você na sua casa, quando você vai dar aquele faxinão, o que você gosta? Da casa movimentada, muitas pessoas andando para lá e para cá? Ou aquele momento em que você pode realmente tirar as cadeiras, o sofá do lugar, jogar água e fazer aquela limpeza pesada? Fala a verdade. Não é muito melhor quando você tem uma casa vazia, sem pessoas, para você fazer um faxinão? Não é verdade? Eu prefiro jogar água, esfregar, fazer tudo quando tenho tempo e espaço. E já pensaram que no nosso organismo, muitas vezes é necessário a gente dar uma pausa na entrada de alimentos no nosso organismo para que ele se autolimpe? A gente chama isso de autofagia, uma autolimpeza. É mesmo, tudo precisa de uma autolimpeza. Fala para mim, a sua máquina de lavar, ela não tem um botãozinho que você liga lá e faz a autolimpeza? Isso porque se você não fizer isso, aquilo ali vai sempre acumulando produtos. Doutora Ravi, hoje o assunto é limpeza? O assunto é limpeza. Nós vamos falar de limpeza do nosso organismo. Sim, o jejum intermitente é uma técnica, um protocolo muito interessante para fazer essa limpeza no nosso organismo. Isso porque no processo da digestão dos alimentos, nós também temos a liberação de uma certa quantidade de radicais livres. Alguns alimentos podem produzir uma série de toxinas e tudo isso, gente, acumulado, não deixa o nosso organismo, respirar da forma correta. E isso pode afetar e muito o metabolismo. E não somente o metabolismo, isso pode sobrecarregar o nosso organismo no sentido de que os hormônios responsáveis pelas absorções estão sempre muito altos. E um deles, eu já trouxe aqui para vocês no canal, a insulina. Não é interessante a gente manter essa insulina constantemente elevada, porque uma vez que ela está elevada, ela cai novamente. E isso gera o quê? Gera fome. Então, existem formas de a gente fazer com que o nosso organismo se autorregule em relação aos nossos hormônios. Isso mesmo, o jejum intermitente vai ajudar você a ter uma menor sensação de fome a longo prazo. Isso por uma série de fatores, dentre eles a regulação dos hormônios responsáveis pela fome. Agora, eu quero te falar uma coisa. Nas nossas células, nós temos organelas, e uma organela muito importante é a mitocôndria. Você sabia que a mitocôndria é responsável pela respiração celular e ali acontece o que nós chamamos
de utilização energética, formação de energia, utilização daquilo que a gente consome, que a gente chama muito de ATP, e ali está a chave do nosso metabolismo. E assim como você quer uma máquina de lavar que lave muito bem as suas roupas e por isso você faz ali a autolimpeza, que tal deixar essa mitocôndria muito mais rápida, muito mais potente, muito mais preparada para fazer a utilização daquilo que você consome? Isso ajuda muito no metabolismo. Então nós vamos falar um pouco aqui do jejum intermitente. O jejum intermitente consiste em um período em que você vai deixar de se alimentar. Mas é importante que você entenda, jejum intermitente não é passar fome, tá? Então o objetivo do jejum intermitente não é você simplesmente ficar sem comer. Opa, vamos voltar lá no início do vídeo, onde eu falei da faxina, não foi isso? Então a casa está vazia, significa que você vai ficar um período sem se alimentar. Doutora, quantas horas? O jejum intermitente, ele pode variar de 12 horas até 20 horas, tá? E daqui a pouco eu explico mais sobre isso. Mas durante esse período em que você vai ficar sem se alimentar, não é para você cruzar os braços e ficar, eu tô sem comer. Não, não é isso. É o momento ideal de você usar estratégias para limpar as toxinas do seu organismo. Então, os chás são muito bem-vindos. Chás sem açúcar são muito bem-vindos durante o jejum intermitente. Então, nesse período de 12 a 20 horas em que você estiver sem se alimentar, é muito importante que você se hidrate muito bem e que você ingira também os chás sem açúcar. Tudo bem que a maior parte do tempo que você estiver fazendo o jejum intermitente, você estará dormindo, mas uma outra parte você estará acordado. E pelo hábito de se alimentar, é muito normal que você queira comer algo. E por isso, o ato de você ingerir água e tomar chás vai ajudar a você conseguir esperar as horas que você se organizou para o seu jejum. Então agora vamos falar das horas. O jejum intermitente, ele pode ser de 12 a 20 horas. Então, pensa comigo, quando você vai fazer um exame de sangue, o laboratório não pede para você 12 horas de jejum? Você já pensou nisso? Por que esse jejum? Justamente porque quando você tem ali as 12 horas de jejum, é o melhor horário que o seu organismo está funcionando da melhor forma. Qualquer alimento que você insere ali naquele organismo, ele vai ter que sair da sua calma para ir para o processo de digestão daquele alimento. Qualquer refeição vai durar ali do início até o final, uma média de 3 a 4 horas para completar o processo. Então, essas 12 horas a gente já consegue finalizar a digestão da sua última refeição e trazer o seu corpo de volta à calma. Aí você faz o seu exame, não é verdade? E ali você tem os seus parâmetros. E aí, olha só, se nesses exames, vamos supor que você fez exames, e você tem ali uma glicemia elevada, triglicérides elevados, um lipidograma alterado, o jejum intermitente que você vai fazer por um tempo, né? Porque o jejum intermitente não é assim, vou fazer jejum hoje, mês que vem e daqui 2 meses. Não, você tem que ter uma programação para você fazer isso de forma constante e periodizada, tá? O seu organismo está passando por um processo de auto-limpeza, então isso precisa ser programado. E olha, presta atenção nessa informação. Não é interessante fazer jejum intermitente todos os dias, senão ele deixa de ser uma periodização e passa a ser algo comum para o seu organismo. O nosso organismo, ele tem uma tendência à adaptação. Então, tudo que você faz igual, o seu organismo adapta, tá? Então, por exemplo, limpeza de pele. Você tá ali com a pele linda e maravilhosa, mas você faz ali um peeling, uma limpeza de pele, o que você tá tirando? As células mortas. Mas você não pode fazer esse peeling todos os dias. Você tem que ter ali um cronograma, ok? E na nutrição é da mesma forma. Então é muito interessante que o jejum intermitente seja feito em média 2 vezes na semana, tá? Então você pode fazer no início da semana
e no final da semana, sempre intercalando aí de 2 a 3 dias nesse jejum intermitente. Então, como que você vai fazer o jejum intermitente? Como eu disse, primeiro, você precisa ter pelo menos 12 horas e o máximo 20 horas. Existem alguns estudos que colocam até 24 horas, mas na verdade esses estudos não veem muita diferença, não veem diferenças significativas em relação ao jejum de 20 e 24 horas. Então, até 20 horas é o suficiente para a gente ativar muito bem a queima de gordura e melhorar os parâmetros bioquímicos, tá? Então, você pode começar com 12 horas e vai aumentando gradativamente. Depois 15 horas, depois 16 horas e, claro, se você conseguir, se realmente você precisar, sempre lembrando que você precisa ter um profissional nutricionista acompanhando você nessas orientações nutricionais, porque o jejum intermitente não é você ficar 12 a 20 horas sem comer e depois estar liberado. Ah, agora eu posso comer tudo, afinal eu fiquei muito tempo sem me alimentar. Negativo. Olha só, vamos lembrar da faxina. Então, beleza, você faxinou a sua casa. Agora chega todo mundo e resolve sujar tudo de uma vez. Não, tá limpinha a casa, vamos sujar. É isso mesmo, gente? Não, né? Quando a casa está limpinha, depois de uma faxina, todo mundo se empenha por manter a casa limpa. Então, se você acabou de limpar o seu organismo, deixou ele ali de 12 a 20 horas, realmente só com hidratação, com chás, para a limpeza desse organismo, você não pode quebrar esse jejum intermitente com um alimento inflamatório. Então, é muito interessante que esse jejum intermitente seja quebrado com uma fruta e um chá, algo bem leve. A digestão vai começar, então você não pode inserir ali um alimento de difícil digestão. Uma gordura, não é interessante. Então, de preferência, uma fruta, talvez com um pouquinho de farelo, de aveia, um pouquinho de chia, acompanhado de um chá, ou um suco, tá? Um suco de vegetais batido com uma fruta. Até aqui no canal, inclusive, tem um suco maravilhoso que você pode fazer para quebrar esse jejum, que é o suco de Ora Pronobis com maçã, porque você tá ali com o seu corpo preparado para receber os nutrientes. Ele está limpo, maravilhoso. Então agora você vai se nutrir com o que há de melhor, tá bom? E se o seu jejum for mais prolongado, você finalizou a sua última refeição no dia anterior com um jantar bem leve e você se programou para fazer 16, 18 horas de jejum intermitente, então você vai almoçar. É importante que esse almoço seja um almoço leve. Você não vai comer feijoada, macarronada, nada disso. Tem alguns vegetais que você pode comer de uma forma mais livre. Abobrinha, espinafre, tomate, alface, brócolis, couve-flor. Esses alimentos, eles têm um teor muito baixo de carboidratos. Então, de preferência bem cozidos, acompanhado de uma carne magra, tá? Você pode fazer uma sopa e colocar uma proteína. Então é muito importante que a primeira refeição, após você realmente finalizar o jejum, seja uma refeição de fácil digestão. E o restante das horas que você tem para se alimentar, que seja de uma alimentação equilibrada, que seja de uma alimentação regular. E é muito importante que realmente a refeição que você vai fazer após finalizar o jejum intermitente seja uma refeição leve, uma refeição equilibrada e as próximas refeições da mesma forma. Porque se você colocar o pé na jaca, tudo que você fez realmente foi por água abaixo. E eu quero dizer para vocês algo bastante interessante que os estudos vêm mostrando. O jejum intermitente, ele pode ser uma prática de vida, porque alguns estudos têm mostrado o poder rejuvenescedor do jejum intermitente, exatamente pelo fato de ele deixar a mitocôndria, que é a organela responsável pela respiração celular, mais apta para fazer a limpeza dos radicais livres. E alguns estudos também já têm identificado que nesse período de jejum prolongado, o nosso corpo se utiliza de células que provavelmente já estejam mais velhas, subutilizadas,
que realmente não estejam adequadas para o nosso organismo. E nesse sentido, ele vai ter a necessidade de promover células novas e saudáveis. E existe algo muito interessante também a longo prazo do jejum intermitente. Por isso que o jejum intermitente não é algo que você faz hoje e mês que vem e daqui 2 meses. É algo que você realmente coloca ali 2 vezes na semana, se organiza, se programa e faz. Que é a redução do tamanho do órgão, do estômago, isso mesmo, porque o nosso estômago ele é um órgão elástico, quando a gente come mais, ele estica e você sente mais fome, quando você come menos, ele volta ao seu tamanho original. Se você passa muito tempo sem se alimentar, se você faz o jejum intermitente, o seu organismo começa a voltar o seu estômago para o tamanho normal. Então, no início, o jejum intermitente vai ser um pouco mais difícil, mas à medida que o tempo for passando, vai se tornando cada vez mais fácil e você vai sentindo menos fome nas próximas refeições. Então, além do seu organismo estar mais ativo, o metabolismo melhor, você vai conseguir comer em menor quantidade e isso vai ajudar muito, tanto no seu emagrecimento quanto na manutenção do peso que você conquistou. E você que assistiu esse vídeo, que você está me acompanhando aqui no canal, o que você achou do jejum intermitente? Você gostou? Você sabia de todas essas informações? Ou teve alguma informação que foi muito nova e muito interessante para você? Coloque para mim nos comentários o que você aprendeu de novo nesse vídeo. E também deixe o seu joinha, compartilhe com muitas pessoas para que essa prática de saúde se torne algo natural. A teoria está lançada. Agora é com você na Nutrição Prática. Um beijo!